Ao longo da história, líderes tentaram retratar uma imagem idealizada tanto de seu país quanto de si mesmos, e os mestres incontestáveis disso foram sem dúvida os nazistas, sob a liderança de Adolf Hitler. O nazismo na Alemanha foi mais do que apenas um movimento político. Buscou se entrelaçar em todas as facetas da sociedade alemã, enquanto moldavam o país de acordo com como tentavam se perceber através de sua propaganda. Forte, avançado, próspero e, do seu próprio ponto de vista distorcido, racialmente puro. E ainda assim, apesar dos intermináveis desfiles e filmagens de pessoas saudáveis demonstrando seus corpos ideais para ajudar a retratar a Alemanha nazista como uma nação saudável, como um peixe apodrecendo de cima para baixo, a verdade era que, no topo, as questões de saúde nem sempre eram como anunciadas. Embora cinejornais e relatórios mostrassem Hitler com um estilo de vida saudável, a verdade é que o Führer travava uma batalha quase constante com sua saúde física e mental. Neste episódio, examinaremos parte da história dos problemas de saúde de Hitler, como o impactaram durante os conflitos com os aliados e as maneiras como tentou combater doenças e estresse. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em Braunau am Inn, uma cidade que na época era Áustria-Hungria, antes do país se dividir em suas nações individuais, deixando Hitler como puramente austríaco por nascimento. Os primeiros anos de Hitler foram muitas vezes caóticos, e ele tinha um relacionamento confrontacional com seu pai, sendo ambos descritos como igualmente teimosos. Quando Hitler tinha 11 anos, seu irmão mais novo, Edmund, morreu de sarampo, expondo o futuro Führer aos perigos da doença pela primeira vez, o que teve um impacto profundo em sua vida. Ele desenvolveu um medo agudo de doenças fatais, particularmente o câncer. Após a morte de seu pai, pouco depois de 3 de janeiro de 1903, convenceu-se de que nunca chegaria à velhice. Durante o início da adolescência, sua personalidade mudou de confiante e extrovertida para reservada e confrontadora. Desenvolveu um temperamento explosivo que levava a discursos e delírios exaustivos para seu corpo, deixando-o às vezes esgotado. Nesse momento, Hitler começou a ter problemas com eczema, principalmente nas pernas, além de dores abdominais e episódios alternados de constipação e diarreia. Misturado a essas queixas, ele sofria notoriamente de flatulência quase crônica. Ele atribuiu essas doenças a períodos de estresse ou crise, frequentes naqueles anos, especialmente quando seu pai tentava ditar seu futuro, algo contra o qual Adolf se rebelava, deixando-o à espera de punições. Pesquisadores modernos atribuem essas doenças à síndrome do intestino irritável, provavelmente resultado da dieta pobre de Hitler e do estresse. Isso pode explicar por que Hitler se tornou vegetariano mais tarde na vida, embora esse aspecto da saúde do Führer, como tantos outros, seja debatido. Já em 1937, foi relatado que ele levava uma vida praticamente sem carne, exceto por pequenas porções de presunto ou caviar em ocasiões especiais, hábito que cessou por volta de 1942. Ele costumava encorajar os outros a seguir seu exemplo, descrevendo a cruel forma como os animais são abatidos para alimentação, a fim de desencorajá-los de comer carne. Além de vegetariano, ele também era abstêmio, recusando-se a beber álcool. A razão dessa posição de Gandhi é debatida. Alguns dizem que foi uma escolha consciente, outros especulam que ele simplesmente não gostava do sabor do sal. Já seu gosto por doces não se pode dizer o mesmo. Hitler era conhecido por apreciar doces, bolos e pães doces. Durante o planejamento da invasão da Noruega em 1940, um auxiliar relatou que Hitler saía repetidamente da sala de reuniões para comer doces em seu escritório. Ao ser perguntado se estava com fome e gostaria de uma refeição, Hitler recusou, explicando: "Para mim, doces são o melhor alimento para os nervos." Ele nunca fumou e era avesso à promiscuidade sexual, pois acreditava que ambos eram sujos e insalubres. Como milhões de homens de sua geração, servir na Grande Guerra expôs Hitler à morte em uma escala inimaginável. Tinha 25 anos
quando a guerra estourou em 1914 e correu para se juntar ao exército alemão após falhar nos exames físicos do exército austríaco. Servindo como mensageiro regimental entre as trincheiras e o quartel-general do regimento, Hitler foi ferido várias vezes, mas sempre retornou ao serviço. Seus ferimentos mais graves durante a guerra ocorreram nos últimos dias do conflito, quando em 15 de outubro de 1918 ele foi temporariamente cegado e perdeu a voz devido a um ataque de gás britânico. Menos de um mês depois, enquanto se recuperava em um hospital em Passau-Volk, na Pomerânia, ele soube da derrota final da Alemanha. Ele também estava muito ciente da gripe espanhola que devastava a Europa, desencadeando sua hipocondria. Seria impossível discutir o histórico médico de Hitler sem antes mencionar o homem que seria largamente responsável por atender às necessidades do Führer nesse aspecto durante seu governo. Apesar de Hitler ter sido atendido por vários médicos por curtos períodos, ele sempre retornava ao Dr. Theodor Morell. Nascido em 22 de julho de 1886, Morell era filho de um professor de escola primária. Após completar sua formação e obter licença, trabalhou como médico em navios de cruzeiro alemães. Contudo, essa carreira foi interrompida com o começo da Grande Guerra. Fornecendo sua expertise médica para as tropas na frente de batalha, depois de um curto período no serviço prisional, mudou-se para Berlim após a guerra para abrir um consultório, financiado principalmente por sua esposa, Hannelore Möller, uma atriz rica e bem-sucedida. O consultório de Möller provou ser muito popular entre alguns dos escalões superiores da sociedade de Berlim, e ele ficou bem conhecido por tratar condições de pele e doenças sexuais, muitas vezes utilizando alguns métodos bastante ortodoxos. Sua reputação logo se espalhou muito além da Alemanha, e durante sua carreira ele recusaria ofertas do rei da Romênia e do chá da Pérsia para fazer parte de suas equipes médicas pessoais. Na década de 30, o consultório de Morell lhe rendeu uma renda anual principesca, libertando-o de depender de sua esposa, com grande parte desse dinheiro vindo de muitos clientes judeus. Como resultado, Morell foi acusado várias vezes de ser judeu por aqueles que aderiram ao movimento nazista, sua aparência frequentemente sendo associada a certos traços judaicos em suas mentes antissemitas distorcidas. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Morell experimentou uma queda no número de clientes não judeus. Então, decidiu se juntar ao partido nazista para salvar seu negócio. Morell poderia ter seguido praticando medicina para os berlinenses ricos durante o Terceiro Reich, mas o destino interveio em 1936, quando encontrou o fotógrafo Heinrich Hoffmann, que entrou em seu consultório para tratamento. Após se separar da esposa, Hoffmann lidou com a situação entregando-se à bebida, drogas e praticando secretamente a homossexualidade. Isso o deixou com gonorreia, doença que Morell tinha reputação por tratar, embora sua taxa de sucesso seja debatida por pesquisas modernas. No mínimo, Hoffmann estava convencido de que estava curado, e ele passou seu apreço e elogios para seu empregador, o Führer Adolf Hitler. Naquele Natal, os Morells receberam um convite que não podiam recusar, pois era para se juntar a Hitler e seu séquito para uma festa no Berghof, o refúgio de montanha de Hitler. Durante as festividades, Hitler consultou Morell sobre alguns de seus problemas de saúde. Hitler mostrou a Morell suas pernas com eczema e reclamou sobre dores de estômago, exaustão e depressão. Após examinar Hitler, Morell prometeu curá-lo em 1 ano. Convencido por sua sinceridade, Hitler o tornou seu médico pessoal. Desta vez, Morell aceitou o pedido, e em um instante sua posição na Alemanha nazista foi elevada ao topo, apesar dos protestos de sua esposa. Contudo, Morell descobriria que estar no círculo íntimo de Hitler era como estar em um ninho de víboras, onde todos disputavam sua atenção. Muitos dos principais nazistas não gostavam pessoalmente de Morell, enquanto outros criticavam seus métodos não ortodoxos por genuína preocupação pelo Führer. A amante de Hitler, Eva Braun,
era conhecida por ter uma forte antipatia pelo médico, enquanto o ministro de Armamentos e arquiteto Albert Speer o descreveu de uma maneira nada lisonjeira como sendo, citação, muito gordo, careca, rosto redondo, tez marrom escura com olhos escuros, óculos para miopia, mãos e peito peludos. Abstêmio e não fumante, ele tem um apetite tão grande quanto sua barriga e expressa isso não apenas visualmente, mas também audivelmente. Independentemente da opinião do círculo íntimo de Hitler sobre ele, o próprio Führer se tornaria fortemente dependente de seus serviços, especialmente de suas várias misturas químicas. Os tratamentos farmacológicos para doenças cresceram na medicina durante a primeira metade do século XX. Passaram-se os dias de charlatães vendendo poções caseiras em mercados, prometendo curas milagrosas para calvície e até câncer. A ciência genuína criou remédios que pareciam a muitos médicos, como Morel, gerar resultados concretos nos pacientes, que passaram a ser vistos como máquinas que necessitavam da reposição de um certo óleo ao adoecerem. Infelizmente, na época, os médicos não tinham a experiência ou conhecimento para reconhecer os perigos do uso excessivo de seus tratamentos. Hitler não apenas recebeu inúmeras injeções, comprimidos e medicamentos orais de Morel, mas o médico do Führer o convenceu de que eram o único meio de tratar suas doenças. Hitler costumava dispensar até os conselhos de Morel e passou a exigir os medicamentos que acreditava precisar a qualquer momento. O medo de rivais e o temperamento do Führer faziam com que Morel raramente recusasse seus pedidos, reduzindo o médico a traficante pessoal de drogas de Hitler. A extensão total das drogas que Morel fornecia para Hitler continua a ser debatida entre os historiadores médicos. Das drogas que ele recebia regularmente, uma das mais notáveis é a metanfetamina, usada para dar ao Führer o impulso necessário para seus discursos energéticos para milhares de devotos. A metanfetamina é um psicoestimulante da classe das anfetaminas, que age no sistema nervoso central e periférico, deixando o usuário exaltado, excitado e alerta, mas também causa efeitos colaterais como paranoia, confusão, aumento da agressão e desinibição. Hoje é bastante utilizada por usuários de drogas e é mais comumente referida como crystal meth por sua aparência cristalina. Além disso, se o Führer lutava para acordar naturalmente, Morel aplicava injeções de coramina, outro estimulante do sistema nervoso central. Já sofrendo de episódios de insônia, todos esses estimulantes circulando em seu sistema não fizeram nada pela capacidade de Hitler de descansar adequadamente, mas é claro, Morel tinha que ter uma resposta para isso também. Morel dava-lhe bromnervacet, um tranquilizante de brometo e barbitúricos, ou outros barbitúricos para acalmar seus nervos, que o bom médico acreditava ser a principal causa de sua falta de sono. Ao tomar os sedativos, Morel insistiu que o Führer não deveria ser perturbado sob nenhuma circunstância, ordem essa que foi então ratificada pelo próprio Hitler. Essa famosa instrução fez com que Hitler tivesse uma manhã tardia em 6 de junho de 1944, o 500 atrasando a resposta alemã à invasão aliada da Normandia. Morel parecia ter poções infinitas para Hitler, que continuou convencido de suas habilidades, mesmo quando seus auxiliares tentaram fazê-lo ver a razão. Morel forneceu a Hitler a substância neobalistol para seus gases, mesmo sendo tóxica e proibida pela Agência de Saúde do Terceiro Reich, conseguindo obtê-la e administrá-la à maior autoridade da Alemanha nazista. Isso traria uma série de efeitos colaterais desconfortáveis para Hitler. Morel estava lá para tratar Hitler, reforçando que apenas ele poderia dar o alívio das doenças que Hitler tanto desejava. Isso levou Hitler a rotulá-lo como um super-homem, mas para outros como Hermann Göring, chefe da Luftwaffe alemã, ele era conhecido como Herr Reich, mestre das injeções. Em 22 de junho de 1940, Hitler e seu Terceiro Reich conseguiram o que antes se pensava ser impossível
ao derrotar a França. Hitler, extasiado, esperava que a Grã-Bretanha, seu único adversário restante na Europa, buscasse a paz em breve, assegurando seu novo império por todo o continente europeu. No entanto, foi nesse momento que um novo e mais preocupante desenvolvimento afligiu o Führer. Pessoas próximas a ele, incluindo seus generais e almirantes com quem se reunia frequentemente para discutir o andamento da guerra, perceberam um tremor estranho em sua mão esquerda. Era quase nada no início, mas nos meses seguintes começou a aumentar em regularidade e intensidade. Essa foi a primeira indicação de que o Führer sofria de doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma condição em que partes do cérebro se deterioram gradualmente ao longo de vários anos. O Parkinson é causado pela perda de células nervosas na substância negra do cérebro, reduzindo o composto químico dopamina. A dopamina é crucial na regulação do movimento corporal e sua redução causa muitos dos sintomas do Parkinson. A causa exata da perda de células nervosas permanece incerta, mas a maioria dos especialistas acredita que uma combinação de fatores genéticos e ambientais é responsável. Hitler continuou a lidar como de costume, através de coquetéis de drogas administrados por Morel. Os medicamentos bizarros e não ortodoxos dados a Hitler, muitas vezes por razões não divulgadas, incluíam cocaína tópica, anfetaminas injetáveis, glicose, testosterona, estradiol e corticosteroides. Além disso, Murrow era conhecido por lhe dar uma preparação feita a partir de um limpador de armas, um composto de estricnina e atropina, um extrato de vesículas seminais e várias vitaminas e tônicos. No entanto, nada que Murrow tinha poderia afastar o Parkinson, e, na verdade, muitos observadores com formação médica sugeriram que o acúmulo de drogas de Murrow pode ter acelerado o controle da doença sobre o Führer. Também foi sugerido que alguns dos comportamentos mais erráticos de Hitler durante a guerra foram atribuídos a drogas que lhe foram administradas. A paranoia é um conhecido efeito colateral das metanfetaminas que Morel fornecia a Hitler quando ele estava em baixo astral. Com o avanço da guerra e o fim destrutivo do Terceiro Reich, Hitler, hipocondríaco, se preocupava cada vez mais com sua saúde, aumentando sua dependência de Morel, quando precisava pensar claramente neste momento crucial, livre das poções do médico. No entanto, ele não apenas manteve fé incondicional em Morel, mas passou a acreditar que quem o questionasse estava ativamente contra o Führer. Em março de 1945, menos de um mês antes de sua morte, Hitler foi ouvido dizer, cito, "Se eu não tivesse meu fiel Morel, eu estaria absolutamente arrasado." E aqueles médicos tolos queriam descartá-lo. O que seria de mim sem Morel era uma pergunta que eles não faziam. Hitler conseguiu esconder seu Parkinson durante boa parte da guerra usando roupas largas ou mantendo a mão esquerda no bolso para que os tremores não fossem visíveis. Porém, em 1944, quando Hitler entrou inconscientemente no último ano de sua vida, ficou cada vez mais difícil fazer isso, especialmente para seu círculo mais íntimo. Albert Speer, em suas memórias, disse, cito, "Em 1944, Hitler estava murchando como um velho. Seus membros tremiam, ele andava curvado, arrastando os pés. Seu uniforme, antes meticulosamente limpo, estava manchado pela comida que comeu com a mão trêmula. Sua mão direita, indicando que, em 1944, seu parkinsonismo era bilateral." Fim de citação. Em 16 de janeiro de 1945, Hitler foi forçado a se refugiar em seu bunker em Berlim, onde viveria seus últimos dias. Morel e suas drogas o acompanharam, mas encontrar substitutos ficava cada vez mais difícil, especialmente com o exército vermelho soviético cercando a cidade e seus defensores. Assim, o Führer percebeu em um momento de lucidez que ele não passava de um viciado em drogas. Ele supostamente convocou Morel e entrou em um de seus ataques de raiva, durante o qual declarou, citação, "Você tem me dado ópio o tempo todo. Saia do bunker e me deixe em paz."
Fim da citação. Morel saiu do bunker pouco depois, em 21 de abril de 1945, levando muitos dos medicamentos que havia deixado. Contudo, libertar-se do controle de Morel só agravou o problema. Hitler, lidando com sintomas de abstinência que prejudicavam sua capacidade de funcionar, tentava, junto com seus generais, organizar uma defesa contra a inevitável derrota para os soviéticos. Ele continuou a receber alguns dos medicamentos administrados por Morel por anos, agora sob a supervisão do Dr. Werner Haase ou de Heinz Linger, seu mordomo pessoal. Ver o Führer nos últimos dias contrastou fortemente com o homem que discursava para multidões em Nuremberg menos de uma década antes. Anos de saúde debilitada, má alimentação, angústia da guerra que piorava e os coquetéis de medicamentos e toxinas fornecidos por Morel haviam cobrado um enorme preço de seu corpo. Gerhard Bolt, oficial de inteligência alemão estacionado no Führerbunker de Hitler sob as ruínas de Berlim, registrou uma reunião com o Führer. Ele estende a mão direita e me olha com um olhar estranho e penetrante. Seu aperto de mão é fraco e suave, sem força. Sua cabeça está balançando levemente, e isso me impressionou ainda mais quando pude observá-lo depois. Seu braço esquerdo pende flácido e sua mão treme muito. Há um brilho indescritível e cintilante em seus olhos, criando um efeito assustador e totalmente antinatural. Seu rosto e a região dos olhos demonstram exaustão extrema. Todos os seus movimentos são os de um homem senil. Fim de citação. Até mesmo o cérebro iludido e danificado pelo Parkinson de Adolf Hitler foi forçado a aceitar que a morte estava próxima, nas mãos de soldados soviéticos que provavelmente mutilariam seu corpo e o exibiriam, assim como os comunistas fizeram com seu aliado Benito Mussolini na Itália. Portanto, ele optou por assumir o controle da situação e morrer pelas próprias mãos, ao invés das de seus inimigos. Em 30 de abril de 1945, ele e sua noiva de poucas horas, Eva Braun, se retiraram para seus aposentos no bunker e tiraram suas próprias vidas, deixando ordens para destruírem completamente seus corpos para não serem identificados. Morel havia escapado de Berlim em um dos últimos voos da cidade em 23 de abril de 1945, na época do suicídio de seu paciente de longo prazo. Após quase um mês fugindo, ele foi capturado pelas forças americanas em 18 de maio de 1945. Os interrogadores americanos muitas vezes não gostavam de ser escolhidos para interrogá-lo. Sua higiene era notada como particularmente ruim, com um odor pungente o seguindo, algo que parecia ter sido uma característica ao longo de sua vida, como vários nazistas de alto escalão revelaram durante seus próprios interrogatórios. O próprio médico estava em péssima saúde na época, sendo obeso mórbido. Apesar de sua proximidade com Hitler, os tribunais de crimes de guerra aliados não encontraram evidências de que ele era culpado dos crimes de outros médicos nazistas, e por isso nunca foi indiciado nos julgamentos de Nuremberg. Porém, depois de anos de abuso ao seu corpo, sua saúde finalmente cedeu, e ele morreu no Hospital Kennersee em 26 de maio de 1948. Devido à fascinação histórica por Adolf Hitler, sua saúde permanece fonte de debates e especulações, com várias doenças, desde Huntington até DSTs, sendo cogitadas como tendo afetado o Führer nazista. Muitas dessas doenças foram usadas para explicar alguns dos comportamentos e decisões de Hitler durante sua vida. Talvez haja algum pequeno conforto em acreditar que foram em parte essas doenças físicas que contribuíram para o mal que veio de apenas um homem,